onde vai a fome de vocês? No dia de hoje vamos falar de um filme que acabou de estrear na Netflix, cujo nome é Fome de Sucesso. É um filme tailandês e tem uma média de 2 horas e 10 de duração. Na nossa análise inicial, que é a parte sem spoilers, eu venho esclarecer para vocês que Fome de Sucesso vai contar a história de uma jovem que cuida do restaurante da família dela. A mãe dela já morreu, então ela só tem o pai e os 2 irmãos. O nome dela é Aoi e ela mora bem na periferia. Um belo dia, um rapaz com o nome Tony entrega para ela um cartãozinho em que ela é convidada a participar de um teste de uma grande empresa cujo nome é Fome de Sucesso. Essa empresa é administrada por Paul, que é um chefe extremamente durão, egocêntrico e trata todo mundo muito mal. E é a partir disso que nossa história se desenrola. Se você ficou curioso ou gosta de assistir algo que remeta à culinária ou quer conhecer um pouquinho de obras ficcionais tailandesas, fique aqui comigo. Na parte 2 desse vídeo, eu já vou adentrar em spoilers. Quando as cenas são dirigidas nesse filme, é importante lembrar a vocês que vai mostrar a alta classe se deliciando com pratos caríssimos, pratos elaborados pelo melhor chefe do país. Enquanto que em outras cenas é cortado para as periferias daquela região, em que as pessoas estão na rua comendo marmita, comida de qualquer jeito, em que os ratos andam sobre as sobras de comida. Então a gente tem essa dualidade, né? Os ricos que comem excessivamente grandes iguarias e os pobres, que eles comem simplesmente por matar a fome. Então esse filme ele traz toda uma crítica. Por exemplo, os ricos comem caviar, que segundo o chefe Paul, tem gosto de merda. Por quê? Porque caviar remete a um status social. A comida da realeza, ela não vai ser a comida para matar a fome, mas a comida para carimbar ali o seu status social de uma pessoa bem-sucedida no meio em que vive. E a Aoi, ela começa a trabalhar para esse chefe e a gente vai ver a transformação da protagonista. Ao se deparar com cenas extremamente humilhantes, como, por exemplo, o momento em que o chefe faz outro funcionário ficar com cigarro na boca ainda que ele estivesse passando mal e ele acaba cuspindo numa sopa, o momento em que ele joga as panelas, joga tudo no chão, na cara das pessoas sem se importar se vai feri-los, e o momento em que ele repete para Aoi cortar a carne várias vezes e fritar várias vezes, ainda que esteja olhando suas mãos queimarem ali naquela panela rodeada por fogo. Então, toda essa arrogância, isso vai influenciar na personalidade da Aoi, porque ela deixa de ser uma menina doce que se preocupa muito com a sua família para se tornar uma pessoa que, no momento que ela tem a oportunidade de ter seu próprio restaurante, ela trata seus funcionários da mesma maneira. Então, ela perde sua própria identidade e passa a imitar a identidade do chefe dela, e que não era um bom exemplo a ser imitado. E é interessante porque no momento em que ela pede demissão, que é quando ocorre ali a matança do calau, que é uma ave tipo semelhante ao tucano que a gente tem aqui no Brasil, mas essa ave, por exemplo, ela tá lá mais na região asiática, se eu não me engano. Então, nesse momento que ela pede demissão por falar que não ia compactuar em fazer um alimento que estava indo contra a lei, né, porque é uma espécie ameaçada de extinção, a gente vê que ela vai se destoar do chefe Paul. Porém, todavia, quando ela tem um restaurante, ocorre o que eu falei, né? Ela não destoa, ela fica semelhante e começa a agir igual a ele. E é o momento que o Tony fala pra ela, né? Que ela tá parecida com ele. E é o momento que ele vira pra ela e fala que não quer trabalhar pra ela porque na cozinha não é uma democracia, é uma ditadura. E isso é o reflexo que a gente vê do comportamento do Paul e do comportamento da própria Aoi, em que ela distrata todo mundo ali. E interessante também que antes dela ter o próprio restaurante dela, tem um momento que eles vão fazer um jantar muito especial para uma família. A criança ama a comida, dá uma estrelinha rosa para a Oi. Uau, tá delicioso, magnífico. E no final das contas, ela assiste no jornal que o pai matou a mulher, a filha e depois se suicidou.
porque o negócio dele estava mal. Então, mesmo nesse momento que no filme é retratado pra gente, a intenção já está explícita que o pai vai cometer alguma coisa que a mãe consente por causa das trocas de olhares e do clima de tensão que os atores conseguiram passar pra gente e nos fazer crer que aquilo era real. Então aquele suicídio era planejado e a última coisa que eles queriam era comer a comida do grande mestre Paul. Então a gente vê que eles não pegaram, por exemplo, o dinheiro, né? Porque a comida mais Paul era caríssima, eles poderiam ter pegado, ter investido em alguma coisa, ter começado ali de novo, do zero, devagarzinho, ainda que com poucos recursos, mas não. O pai decide por uma morte. Então, para mim, fica aquela impressão de que a morte seria mais valorosa do que viver uma vida medíocre. É a impressão que passa pra gente. Uma frase muito interessante que eu acabei de parafrasear aqui no início do vídeo, que o próprio Paul fala, é que os pobres, eles comem para matar a fome. Enquanto para os ricos, eles podem comer e comer e a fome deles nunca vai acabar. E é justamente essa crítica que o filme traz, né, sobre essa fome de status, enquanto muitas pessoas estão na pobreza sem ter o que comer. E isso me remete à questão do grande finale. Quando o Paul e a Oi, eles estão ali numa espécie de competição, num grande evento de uma socialite muito rica, e por fim o Paul fecha com chave de ouro, oferecendo para eles uma sopa que não tinha uma cara boa, sabe aquela sopa que é só um caldinho meio xoxo? Então essa era a sopa. E todo mundo vai e aplaude e se delicia. E ele olha pra Oi com cara de que ele venceu. Porque não importa se o macarrão que ela fez era sentimental e tinha a ver com o amor familiar pelo prato e toda uma simbologia, não era isso que importava. O que importava é que era o grande chefe Paul. E ainda que ele oferecesse talvez, sei lá, água da privada, as pessoas iriam beber e se deliciar com aquilo, porque o que importava não era exatamente o gosto, a peculiaridade ou a beleza do prato, mas sim o status do chefe que estava preparando esse prato. E falando sobre essa região da Tailândia, Bangkok, que é onde se passa o filme, é a região que tem muitos pratos gastronômicos. Pessoas viajam para esse local para se deliciar com essas comidas. Então é interessante porque a gente vê o comércio local, né, que é para onde a Oi vai quando ela desiste, quando ela enxerga que esse mundo é muito hipócrita e que ela era melhor que isso, que ela estava perdendo quem ela era, e ela volta e diz, eu vou ficar aqui é meu lugar, e ela decide construir o seu nome ali no restaurante do bairro da sua família. Pena que a gente não vê, né, o futuro, o que ocorreu depois. Mas é interessante porque a gente tem um gostinho de ver algo da Tailândia, que é uma outra cultura, é um outro povo. A gente vê atuações diferenciadas, a gente vê o comportamento. Apesar de ser um filme lento, vou dizer bem lento mesmo, porque 2 horas e pouco, e não acontece grandes reviravoltas, ainda que tenha muitos momentos de tensão, porque o Paul o ator que faz o Paul, ele é incrível, porque eu senti muita vontade de bater na cara dele. Mas, no final das contas, o que sobra desse filme é toda uma crítica social muito bem construída. Poderia ser cortado? Sim, poderia, mas eu passo meu paninho. É um filme que eu recomendo para todas as pessoas, especialmente para aquelas que ficam muito indignadas quando assistem ou assistiam MasterChef e via os chefes menosprezarem todos os participantes. No mais é isso, forte abraço e até a próxima.